Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Olá, coleguinhas técnicos do Brasil e do mundo todo. Sejam bem-vindos mais uma vez para assistir mais uma videoaula. Eu vou aqui demonstrar com um lápis e uma folha de papel para os coleguinhas que estão iniciando em eletrônica, que vem falar muito nos livros, nos vídeos. Tem um curso na saída, tem um curso na saída vertical, tem um curso na saída horizontal, tem um curso na fonte primária, tem um curso na fonte secundária, mas fica sem saber realmente o que é um curso. Então eu vou demonstrar aqui para vocês que estão começando agora em eletrônica, ou alguns que já é antigo, mas ainda não sabem precisamente o que é curto, porque nós pronunciamos só a palavra curto. Tem um curto, tem isso, tem aquilo, tem um curto lá, tem um curto cá. Entendeu, coleguinha? Tá aberto, o circuito tá aberto. Então eu vou demonstrar aqui com esse lápis de papel para vocês que estão iniciando em eletrônica ou que já trabalham há pouco tempo, não sabe ainda bem o que quer dizer essa palavra curto e aberto. Eu vou demonstrar aqui bem facinho para vocês. Bom, vocês sabem que uma corrida de carro, coleguinha, tem um circuito. Coleguinha, olha aqui. Partida, chegada. Que é uma corrida de carro, aqueles que a gente vê por aí afora. Então o carro parte daqui, ó. Olha o carrinho aqui, ele é bonitinho o carrinho. Aí ele dá a partida, ele percorre esse caminho aqui todinho, gente, olha. Olha. Até chegar aqui onde tem o nome chegada. Partida e chegada. O que aconteceu aqui? O carro fez um circuito. Ele percorreu o circuito. Ok? O circuito, coleguinha. Aqui ele completou o circuito. Da mesma maneira, é a corrente elétrica, gente. A corrente elétrica entra num plug aqui da tomada, olha. Olha, coleguinha. Um lado da tensão entra e a outra sai. Que aqui, vamos supor que esse lado aqui é o terra. Olha, é o terra. É o negativo da rede elétrica. E esse de cima é o polo positivo. Ok? Então a partida é aqui o positivo, ele vai, a corrente... Ou vice-versa, né? Que a corrente alternada, ela circula para frente e para trás. Mas ela tem que entrar e sair a corrente. Ó. Tem que ter a entrada e a saída da energia. Então aqui é um circuito elétrico, eletrônico ou elétrico. Depende do aparelho. Circuito elétrico é quando é um liquidificador, um motor, enfim, tem um circuito para ele percorrer, que é as bobinas, quando é um motor. Que é as bobinas, os campos magnéticos e tal, né? Mas vamos falar aqui em eletrônica, que é o nosso ramo, nossa profissão. Então agora que vocês já sabem o que é um circuito, eu vou explicar agora, mostrando eletronicamente como funciona o circuito. Bom, gente, aqui vamos supor que tem capacitor, que passa sinal, tem resistores. É só uma comparação, gente. Não vamos mangar aqui do meu desenho, não. Pois é. Aqui tem mais resistores. Bobinas.
resistores, tem circuito daqui para lá, tem circuito daqui para cá, tem circuito, tem componente aqui para todo lado, ó. Certo? Tem componente para todo lado aqui. Vocês conhecem que os circuitos eletrônicos tem peças, componentes para todo lado. Eu vou, daqui a pouco eu mostro um circuito, eu faço a ilustração mostrando um circuito completo para vocês verem melhor como funciona o troço aqui, beleza? Bobina. É só uma ilustração aqui para vocês verem. Aqui deixou de ser um circuito de carro e agora é um circuito eletrônico, beleza? Então aqui vamos supor que seja um circuito, um aparelho, um amplificador de som, de áudio, aqui alto-falante, olha coleguinha, certo? Negativo, positivo, que é o som, é? Vamos supor que seja um amplificador de áudio, né? Que está amplificando som, não importa de onde entra, onde vem o sinal, importa que aí é o amplificador, está entrando e saindo o som. Bom, a corrente elétrica entra no polo positivo da rede elétrica e sai no negativo, ou vice-versa, que a corrente alternada não tem polaridade, como eu acabei de falar para vocês há pouco tempo. Se a corrente elétrica entra em um polo e percorre o circuito todo, o aparelho está funcionando normal, né? Beleza? Mas vamos supor, coleguinha, vamos supor que um capacitor desse aqui entra em curto. O que é entrar em curto? Vocês sabem que o capacitor, ele é isolado eletricamente, ele é isolado mecanicamente, ou seja, esse terminal aqui não é emendado nesse outro aqui, ó. Eles são totalmente separados assim, ó. Ele não é, se encostar entrou em curto, ou seja, emendou essa ponta nessa, entrou em curto, ou seja, esse pino aqui emendou nesse. É como se você pegasse um fio e soldasse daqui para cá. Então ele entrou em curto. Curto. Por que curto? Por que curto? Porque encurtou o circuito. Ó. Curto, circuito. Ficou curto. Ficou curto. Ele agora entra aqui no polo positivo. E ao invés de percorrer esse restante todinho, passar pelo alto-falante, ele desce por aqui, que é o caminho mais fácil. Está emendado esse polo nesse. Ó. Aí vai fazer o arrudeio aqui para cá, para a saída. É um pequeno curto, mas é um curto. É um curto fechado daqui para cá. Então a corrente elétrica não mais vai circular por esses outros componentes. Ele vai circular só daqui para cá. Mas agora vamos ver um curto fechado. Um curto fechado. Esse capacitor aqui entrou em curto, queimou. Aí ele emenda esse pino aqui, ó, nesse. Aí foi o que aconteceu? É mesmo que você tenha soldado um fio daqui para cá, ó, um fio elétrico. Ó. Pronto, agora aqui é um curto fechado, um curto. Ó. Aí se aqui tivesse um fusível, coleguinha, ó, um fusívelzinho, que foi projetado pelo fabricante para aguentar essa corrente elétrica todinha aqui, ó. Sempre o fabricante coloca um fusível que aguenta mais um pouco do que o normal, que é para ele não queimar fácil. Mas se esse capacitor aqui entrar em curto, por exemplo, aí o fusível não vai aguentar, porque a corrente que ia circular aqui nesse circuito, é uma corrente pouca, projetada pelo fabricante para aguentar, o fusível aguentar. Então se esse capacitor entrou em curto, então se esse capacitor entrar em curto, vai além do projeto do fabricante, né? O fusível não vai aguentar, vai estourar, vai pipocar. Ou melhor dizendo, como os coleguinhas gostam de dizer, papocar, coleguinha. Tá entendendo? Vai papocar aqui, ó, daqui pra cá. Aí o fusível vai abrir. Aí quem não entende de eletrônica faz o quê? Coloca outro fusível. Tem camarada que chega aqui na oficina, diz, amigo, você pode me vender um fusível? Eu digo, rapaz, eu não lhe vendo não, eu lhe dou um fusível. Agora qual é o problema do aparelho? Eu comprei um fusível, coloquei, ele pipocou, queimou. Já dois que eu mudei e acabou-se o que eu tinha, acabou-se.
eu não quero ir lá no centro comprar outro, dá para você me vender. Eu digo, não adianta, você pode comprar um caminhão cheio, você pode comprar a fábrica de fusível. Você é botando e ele queimando, meu amigo. Se você não encontrar o componente que está fazendo o curto, que está provocando o curto no circuito, coleguinha, curto-circuito, 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 curto-circuito. Tu entendesse agora? Curto-circuito é isso, coleguinha. Tá entendendo, né? Pois bem, então eu vou já mostrar para vocês aqui um esquema do televisor e vou dar esse exemplo melhor para vocês. Porque não adianta eu mostrar para vocês como fazer uma lâmpada em série se eu não der essas informações para vocês. Eu acho importantíssimo essas informações, porque você vai ter mais condições de usar a lâmpada em série sabendo dessas informações que eu estou lhe dando aqui. Olha, eu já mostrei para vocês curto, né? O que é curto. Agora vamos falar agora o que é circuito aberto. Aberto, coleguinha. Entendeu? Circuito aberto. Vamos logo direto aqui, logo no início desse circuito. Circuito aberto. Se esse fusível abrir, aí não vai circular mais corrente. Não vai circular mais corrente por aqui, ó. Vai ficar a tensão aqui parada aqui no pino do fusível aqui, desse lado de cá. E não vai passar a corrente para lá. Então é um circuito aberto, coleguinha. Aberto. Agora, existe outros tipos de circuito aberto. Parte de circuito aberto. Uma parte do circuito aberto. Vamos supor que o fusível está bom, mas esse resistor aqui abriu. Certo? Então vai circular uma parte de corrente pelo fusível, por esse resistor, através desse indutor, desse outro resistor, cortando aqui alguma parte da tensão daqui para cá, pelo alto-falante. Mas aqui a corrente que circularia por esse resistor aqui não vai mais circular. Vamos supor que esse circuito aqui fosse 1 ampere aqui, 1 ampere, coleguinha, 1 ampere. A corrente dele total fosse 1 ampere, uma suposição. Se esse resistor aqui abrir, ele não vai mais ser 1 ampere, vai ser menos, vai passar menos corrente através do alto-falante. Ou seja, na entrada do pino do cabo de força e na saída vai passar menos corrente de 1 ampere, porque abriu em uma determinada parte do aparelho. Se esse capacitor aqui entrasse em curto, não ia ser um curto fechado. Ia ser talvez até o aparelho nem fumaçasse, nem queimasse fusível, nem nada. Mas iria aumentar a corrente elétrica. Ao invés de 1 ampere, iria ser mais de 1 ampere. Por quê? Porque a bobina do alto-falante tem uma certa resistência na passagem da corrente. Entendeu? E quando se o capacitor aqui entrar em curto, nos dois pinos do alto-falante, vai passar mais corrente da polaridade do alto-falante, do positivo para o negativo. Então vai aumentar a corrente elétrica no circuito todo aqui, ó. Porque esse capacitor entrou em curto. Só que não vai queimar o fusível porque foi um pequeno aumento de corrente. Não foi uma corrente grande que aumentou. Foi um curto na saída. Às vezes um curto na saída tem uma pequena alteração na corrente elétrica do circuito todo. Agora, se for um transistor, vamos supor, se for um transistor aqui na saída, com um transistor entrando em curto, quando é um transistor que entra em curto, dependendo do circuito, no caso aqui é o mesmo daqui, né? É o mesmo. É claro que vai aumentar a corrente elétrica aqui drasticamente. Às vezes, dependendo do transistor, de onde ele é localizado, transistor, de onde ele está montado, da parte do circuito que ele está soldado, colocado, projetado, ele vai provocar a queima do fusível. Às vezes ele queima o fusível, ele não dá um pipoco, dependendo da posição que o circuito, dependendo da posição que o resistor se encontra no circuito elétrico. Ele queima o fusível lentamente, vai ficando vermelho, aí rompe, sem dar pipoco.
Às vezes quando é um transistor aqui próximo da entrada, aí ele provoca um curto grande que dá um pipoco. É por isso que a maioria das vezes o fusível só pipoca quando é na fonte primária. Na fonte secundária, às vezes, ele aumenta a corrente. Aumenta a corrente, queima o fusível, mas não pipoca. Não dá pipoco, não dá estralo. Porque o curto foi para a banda da saída, né? A não ser que seja um curto muito grande na saída, que provoca a queima de outro componente na entrada, aqui na fonte primária. Bom, eu acho que já deu para vocês entenderem aí, né? Se não entenderam, volta o vídeo, coleguinha. Volta o vídeo, porque isso é muito importante para vocês entenderem, para poder usar a lâmpada em série. Beleza? Deu para vocês entenderem aí, não deu? Deu, coleguinha. Deu legal, deu legal, deu legal. Mas vamos supor que esse resistor aqui abre. Aí não vai circular corrente nenhuma. Certamente não iria queimar o fusível se esse resistor, nesse circuito que eu montei aqui, nesse que eu fiz aqui para vocês. É só uma comparação. Se esse resistor aqui abrir, não iria circular corrente, coleguinha, olha. Por quê? Porque note que mesmo esse resistor aqui estando bom, ele entrava a corrente aqui, ó, por ele, no lado dele, ia sair no outro, mas esse aqui está aberto, não tinha para onde ele descarregar a corrente. Ia ficar paralisado aqui, ó. A única corrente que ia circular aqui era um pouco da corrente alternada, ó, desse polo para cá. Um pouquíssimo. Não era suficiente para queimar o fusível. Uma corrente alternada de 60 Hz. 60 Hz. Aqui, ó. Hz. Porque o capacitor deixa passar a frequência da rede elétrica de 60 Hz. Esse capacitor aqui, uma pequena porção da rede elétrica de 60 Hz. Então o que iria circular aqui pelo fusível era uma pequena tensão alternada aqui através desse capacitor aqui, ó. É claro que esse curto aqui não estaria aqui, né? Isso aqui foi outro exemplo que eu dei, não vale mais não, ele está fora. Só tem o capacitor aqui, coleguinha. Está entendendo? E iria passar uma pequena corrente. Beleza? Insignificante, que não ia nem dar para notar com a lâmpada em série. Tem outros exemplos aqui que eu poderia dar, mas o circuito já está muito riscado. E eu vou paralisar por aqui essa informação com esse circuito que eu montei aqui. Vou retirar ele e vamos fazer outro exemplo. Bem, gente, aqui é uma fonte. É a fonte daquele televisor que eu fiz os últimos 2 vídeos que eu publiquei. Mas toda fonte tem esse circuito aqui, que é o filtro de linha. Até aqui a ponta do diodo, a ponta retificadora. Bom, esse assunto é muito simples. Eu não vou me alongar muito nele não, para o vídeo não ficar muito grande. Porque é um assunto que todos já conhecem, o que é curto e o que é aberto. Mas eu vou dar só um exemplo aqui para encerrar essa parte. E vamos dar início o principal motivo desse vídeo, que é o circuito das lâmpadas em série que os coleguinhas pediram para mim fazer para eles. Então, aqui é a entrada da rede elétrica, né? Vocês sabem que aqui é onde é conectado o cabo de força do plug da entrada da energia da rede elétrica. Então a energia entra num lado dos polos, passa pelo fusível, aí vai, circula entre as bobinas, entre todos os componentes que faz parte do circuito de filtro de linha, e vai direto para o lado da ponte retificadora, que nem é positiva nem é negativa. Note que tem o polo positivo e o negativo. Então aqui é o lado da entrada de corrente alternada. Do outro lado da mesma maneira, aí tem o lado positivo e o negativo. As emendas nem é positiva nem é negativa. Isso aí eu já mostrei em vários vídeos, portanto eu não vou me alongar nesse assunto. Então, nesse caso aqui, vamos supor que esse capacitor aqui entra em curto. Você já sabe agora o que é entrar em curto, coleguinha. Agora você já sabe. O que é que ele faz? Ele emenda os 2 polos da rede elétrica, uma na outra. Polo positivo e o negativo. Se esse capacitor aqui torrar e entrar em curto, aí o que é que vai acontecer?
vai abrir o fusível aqui, ó. O fusível, coleguinha, vai pipocar, pá! Toda vez que você ligar, colocou o fusível novo, ligou, pá! Colocou o fusível novo, ligou, pá! E o fumaceira cobra a fumaceira, coleguinha. Tá entendendo? Dá aquele clarão e pá! Então, porque tem um curto fechado aqui logo na entrada da energia, ó. Logo na entrada, coleguinha. Certo? Se esse resistor aqui abrir, não vai ter quase diferença. Se esse varistor aqui abrir, você nem vai notar diferença nenhuma no circuito. Porque esse circuito de linha aqui, esse filtro de linha aqui, ele é para evitar interferência de um aparelho para outro. Então você quase não vai notar a diferença. É pouquíssimo o defeito. Se esse capacitor aqui entrar em curto, vai acontecer o mesmo que aconteceu com esse aqui, ó. Se ele entrar em curto. Porque ele está colocando o polo positivo emendado no outro polo aqui, o negativo, emendado um no outro. Vai circular uma drástica corrente na entrada da energia e na saída, ó. O fusível vai estourar, vai pipocar, pá! Você entendeu, né, colega? Pronto, beleza, Creuza. Agora, tem muitos componentes aqui que não entram em curto. Essas bobinas aqui, elas raramente entram em curto. Às vezes ela abre, porque o fabricante às vezes bota um material corrosivo aqui nos pezinhos dela, ela corrói e abre. Aí ficou aberto o circuito. Aí não vai circular corrente nenhuma aqui, ó. Certo? Não vai circular corrente nenhuma se uma bichinha dessa abrir. Vai ficar parado aqui, os dois, positivo e negativo, sem circular corrente. Agora, se um desses diodos aqui entrar em curto, certamente o outro também entra. Tem que ser dois. Porque só um não vai queimar o fusível. Quando um queima, aí aumenta a corrente do outro, aí emenda o polo positivo da rede elétrica no outro negativo. Porque apesar dessa corrente aqui, ó, passar por vários componentes, inclusive nas bobinas de filtro, passar por vários, se esse polo aqui emendar nesse, é um curto fechado. A corrente entra drasticamente aqui, ó, passa pelos dois diodos em curto, ou esses dois aqui, ou esses dois, e retorna para o outro polo do cabo de força aqui, ó. É um curto fechado, coleguinha. A maioria dos curtos em fonte é aqui no filtro de linha. É fácil de você ganhar seu dinheirinho, porque esses componentes aqui, todo aparelho vem com eles. Então você nem precisa de comprar. Todos esses componentes aqui, a maioria, é só você obedecer a tensão de entrada, a tensão que ele aguenta e a corrente da ponte retificadora, e trocar, retirar de outro aparelho, não tem que comprar novo. Eu nunca comprei na minha vida uma ponte retificadora para colocar no aparelho. Filtro de linha aqui, eu nunca comprei componente para botar. Eu só compro componente quando é um componente que só dá aquele ali original, daquele que... Entendeu, colega? Que é difícil você encontrar, tem que retirar de uma mesma sucata, senão não funciona. Aí sim eu compro. Por quê? Porque o componente original é melhor, você tira de um aparelho, é melhor do que você comprar. Porque os fabricantes aí estão vendendo muito componente falsificado. Muito. E você colocar um componente novo, mas falsificado, é melhor você nem colocar. É melhor você colocar de sucata. Porque de sucata ele é garantido. Ele já funcionou muito tempo e aguenta 10 vezes mais ainda do que o que ele aguentou. Desde que não tem um pico de tensão alta na entrada da rede elétrica, né? Um raio caia na sua casa e entre aqui no aparelho, aí vai queimar mesmo. Mas em funcionamento normal, esses componentes aqui não queima fácil. Não queima fácil nenhum. Só queima se tiver um pico de voltagem na entrada aqui. Seja ele porque a tensão da rede elétrica aumentou, ou caiu um raio, ou qualquer coisa parecida. Entendeu, né, coleguinha? Então, aqui é um curto fechado. Ó. Aqui é um curto fechado. Aqui é um curto fechado. Que vai provocar o pipoco do fusível. Pá! Tu gostou, coleguinha, da presepada? Legal demais, né? Pois bem. Então aqui no decorrer do circuito, aqui no decorrer do restante do circuito, existe vários tipos de curto. Vários tipos. Curto com 10%, curto com 20%, embora seja que ninguém usa esse modo de falar, de porcentagem de curto. Ninguém usa, mas tem. Cada componente desse tem um curto que vai alterar a corrente elétrica aqui na entrada da rede elétrica. Vai alterar
uma porcentagem do que seria a corrente elétrica normal em todo o circuito do aparelho. Tu entendeu, né? Cada componente de um aparelho, seja ele de televisão ou de áudio ou o que for, vai alterar a corrente aqui na entrada na entrada aqui da rede elétrica que vem da rua. Vai alterar essa corrente dependendo de qual componente entrou em curto em todo o aparelho. Cada parte do circuito tem componente que altera a tensão aqui, diferente uma da outra. Vocês deu para entender aí, coleguinha? Deu para entender, né? Não quer dizer que qualquer curto que tiver no aparelho vai estourar o fusível, não. Ou vai acender a lâmpada em série totalmente acesa, se tiver um curto. Às vezes um curto no aparelho vai provocar o acendimento da lâmpada pouquinho. E é isso que você vai aprender no dia a dia usando a lâmpada em série. Cada dia que passa você vai gravando na sua cabeça esses assuntos para você ir pegando um macete. Quando você ligar a lâmpada em série e acender, ficar bem acesa, com toda a sua potência, aí é um curso fechado. Curso fechado principalmente aqui no filtro de linha. Agora também tem curto aqui na fonte primária, que tem componente aqui que quando entra em curto, que vai provocar a queima dos diodos. Por quê? Porque quando entra em curto um componente, vamos supor, esse transistor aqui, ou esse aí entrou em curto, ou qualquer componente que provoca um grande consumo de energia aqui, ó, vindo da ponte retificadora, se aqui houver um grande consumo, por exemplo, um desses dois capacitores entrar em curto, ele pode provocar a queima do diodo também. Aí você não adianta trocar o diodo, porque o capacitor estando em curto vai queimar ele novamente. Entendeu? Você primeiro tem que colocar o diodo e testar os componentes que você analisar aqui e ver que pode também fazer a queima do diodo. Primeiro você testa os capacitores, testa se tem algum em curto, os transistores, entendeu? Porque pode ter algum provocando a queima dos diodos, se a ponte retificadora estiver em curto. Agora, se for algum capacitor desse em curto, aqui do filtro de linha, pode trocar e ligar o plug que vai funcionar perfeitamente e partir para o abraço, porque não vai ter problema se o curto for aqui na fonte de linha. Muitas vezes eu peguei televisor com capacitor queimado no filtro de linha. É só retirar ele e ligar o aparelho que funciona. Aí depois você coloca o original, coleguinha. Depois você coloca o original, porque esses capacitores aqui são fáceis de encontrar. Todo televisor tem esses capacitores aqui, ó, com os mesmos valores, ou aproximado, não tem problema. Mas esses capacitores aqui do filtro de linha, o varistor, qualquer componente desse aqui que você retirar, pode ligar sem ele que funciona. Funciona perfeitamente. Agora, quase que perfeitamente, né? Porque eles foram colocados aqui, não foi à toa, colocaram porque eles têm alguma função. Eles servem de filtro para evitar a interferência de um aparelho para outro. Mas o funcionamento dele não vai ter problema, vai funcionar, o aparelho vai funcionar. Qualquer componente desse que tiver preto torrado, pode tirar fora, tirar ele fora e ligar o aparelho que vai funcionar. Agora, se a ponte retificadora estiver em curto, vai queimar o fusível, vai pipocar. Aí só você trocando a ponte retificadora. Beleza? Se a ponte retificadora estiver em curto, pode ter sido que algum componente no restante na fonte primária tenha provocado a queima dela. Bom, já estou fugindo do assunto. Mas faz parte do negócio, né? Se a gente vai estudar a lâmpada em série, então faz parte do negócio entender o que eu estou ensinando aqui nessa parte. E não esqueça, gente, olha, não esqueça de dar o like lá, não esqueça, porque esse like é importante. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês é por causa do like que vocês dão. Vocês estão dizendo assim, ó, faça mais vídeo. Na hora que vocês dão um like positivo, vocês estão mandando eu fazer mais vídeo. E na hora que vocês não dão like, os likes são poucos, por que é que eu publico um vídeo por mês, dois vídeos por mês? Porque os likes lá estão poucos.
Tão pouco. Esses 2 últimos vídeos agora teve mais um pouquinho de like. É por isso que eu estou aqui me esforçando, vou fazer essa vídeo, estou fazendo essa videoaula de lâmpada em série, porque melhorou os likes lá. Mas na medida que vocês não clicam lá no positivo e não comentam nada, tem pouco comentário, aí eu também, eu digo que eles não estão gostando, eu adianto fazer vídeo para ninguém assistir. O trabalho danado fazer um vídeo desse e dar pouco like, poucas visualizações, poucos comentários, entendeu? Então fica aí a dica para vocês. Quando assistirem um vídeo, primeiramente vocês dão o like de vocês, que é para mim saber que vocês estão gostando e que está sendo útil o trabalho que eu estou executando. O meu trabalho não está sendo em vão, coleguinha, que é muito importante isso, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar nosso trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês como acontece um curto nos transistores e nos diodos. Como vocês sabem, os semicondutores são formados por 2 tipos de materiais. Vamos supor que aqui seja um diodo. Então, aqui tem um material do tipo P e tem outro material do tipo N. É um diodo. Lembrando que semicondutores é um componente que conduz só para um lado. Só conduz para um lado, coleguinha, olha. A corrente alternada, quando está circulando uma tensão positiva, ela circula para a direita, vamos supor, é uma comparação. Quando ela chega no final, que passa a ser negativa, aí o semicondutor bloqueia, a tensão não volta. Estão entendendo aí, gente? Semicondutor, ele conduz só para um lado. Veja bem, semicondutor, aqui no caso aqui desse diodo aqui, quando a tensão está subindo, aí ele está conduzindo daqui para cá, conduzindo como se fosse um curto, Quando a tensão aqui volta a ser negativa, aí ele bloqueia. Não circula corrente, mas nem para a direita nem para a esquerda. Paralisou aqui a tensão. Ficou parada a corrente. A corrente não circula mais. Presta atenção que corrente é uma coisa e tensão é outra, gente. A tensão continua sendo a mesma, só que não circula corrente. Não tem corrente. Então quando ele chega embaixo aqui, negativa a onda, a corrente elétrica, que volta a ser positiva, subindo, aí ele circula novamente, mais uma tensão. Vai formando só os picos positivos. Só os picos positivos, coleguinha. Cada pulso positivo, o diodo deixa circular um meio ciclo. E fica o intervalo do ciclo negativo. Certo? Fica o intervalo sem funcionar. Portanto, ele é um semicondutor, ele não é um condutor. O condutor é quando é um fio elétrico que circula tanto para um lado como para outro, tanto corrente contínua como alternada, tanto faz, ele circula corrente para todos os lados. Aqui é um semicondutor. Então, um transistor, eu vou aqui fazer só mais ou menos aqui um transistor. Ele tem do tipo P e tem do tipo N, né? PNP e NPN. Vamos supor que aqui seja um PNP. E aqui é um NPN. NPN. Bom, aqui é um transistor. É formado por materiais do tipo P e formado por material do tipo N. E esse aqui também da mesma forma. Material do tipo N e material do tipo P. Quando é que um transistor ou um diodo entra em curto? Quando cada pedacinho desse que eu fiz aqui quadradinho chama-se junção. Então quando uma junção dessa emenda na outra, vamos para o diodo que é melhor. Depois eu volto para cá. Quando uma junção dessa entra em curto, ou seja, esse ponto aqui é emendado nesse, como se fosse um fio, ele entrou em curto. Ele foi destruído o material PN. Foi destruído, não está valendo mais como semicondutor. Ele é um condutor, ele entrou em curto. Isso é que se chama de curto.
curto-circuito. Da mesma forma, os transistores. Tem 3 terminais. Tem 3 terminais, coleguinha. Esse aqui é NPN e esse é PNP. Então o que acontece quando um transistor entra em curto? Se essa junção aqui, PN, entrar em curto aqui, esse material aqui passa a ser um condutor. Entrou em curto. Esse terminal aqui é o mesmo desse agora, porque não está valendo mais os 2 materiais como semicondutor. É um condutor agora, a partir daí que ele entrou em curto. Então a tensão daqui passa todinha para cá. Tem transistores que entram em curto totalmente, dependendo da ocorrência que houve nos seus terminais, das condições de passagem da corrente ou de tensões. Então ele entra em curto às vezes totalmente, as 2 junções, as 3 junções entram em curto. Então nesse caso, ó, vai ficar esses 3 terminais aqui como se fosse um só, todos ligados em um ponto só. Entrou em curto essa junção com essa e com essa, as 3 junções, entrou totalmente em curto. Mas existem condições às vezes que entra em curto ou PN aqui ou NP. Pode ser um curto só daqui para cá, olha, e pode ser um curto do N para o P, para cá, só aqui ou só aqui, entendeu? Devemos ter cuidado quando for testar um transistor, porque às vezes o curto é só em 2 junções, não é nas 3 junções juntas. Bom, nesse caso aí eu acho que vocês entenderam aí, né, gente? Quando um diodo entra em curto, ele passa a ser um condutor, não é mais um semicondutor. Ele é um condutor. Semicondutor é quando ele conduz só para um lado. É claro que os transistores não tem só essa função de conduzir só para um lado. Ele tem transistores, amplificador de corrente, amplificador de sinais, amplificador de tensões, e etc, e etc. Entendeu? Mas o que eu quis mostrar aqui para vocês é como um transistor entra em curto. Já mostrei como um capacitor entra em curto, e agora estou mostrando como um transistor e um diodo entra em curto. E assim, todos os tipos de componente eletrônico, a maneira de entrar em curto é dessa maneira. Ele rompe as junções e passa a ser um condutor direto. Ó. Direto. Não vale mais nada, é como se fosse um fio emendado nos 3 terminais. Entrou em curto. Curto, o que quer dizer curto? Para passar da corrente, passar daqui para cá, ia ter uma dificuldade, principalmente porque tem um terminal no meio. É um longo caminho, é um longo circuito internamente dentro de um CI desse. No que ele fica emendado, no que ele entrou em curto aqui, ó, passa a ser um curto caminho. Não tem mais dificuldade. Ele passa com facilidade, é um curto caminho, curto circuito. Circuito, que eu já mostrei para vocês o que é o caminho percorrido pelos elétrons em todo o caminho de cada aparelho. Cada aparelho tem um circuito para percorrer na saída e na chegada, como eu mostrei logo no início dessa videoaula. Então o curto-circuito é isso, coleguinha. Olha, você ia na casa de um amigo, aqui, vamos supor, a casa do seu amigo é aqui, a casinha dele, certo? Aí você tem essa estrada aqui, olha, olha, para você sair daqui da sua casa, olha só, coleguinha. Aqui é uma rua asfaltada boa, bonita, olha, uma rua asfaltada, para chegar na casa do seu colega. Mas aqui tem um caminhozinho dentro do mato, olha, coleguinha. Que você sabe que indo por aqui você vai ganhar tempo. Por aqui você ia gastar 3 horas, por aqui você só vai gastar meia hora. Então você escolheu um caminho mais rápido. É um curto-circuito. Isso aqui é um circuito. Um longo circuito, ó, um longo. Mas você escolheu um curto-circuito. Então a passagem dos elétrons vai chegar primeiro aqui, rapidinho. Esse caminho aqui está emendado nesse. Entendeu, coleguinha? Coleguinha. É um exemplo que eu estou dando aqui, beleza? Espero que vocês tenham entendido o que é curto-circuito e o que é um longo circuito. Longo circuito ninguém usa em eletrônica, essa palavra longo circuito. Usa curto. Curto-circuito. Circuito eletrônico e curto-circuito. Circuito eletrônico é a passagem completa
dos elétrons na entrada e na saída de um circuito eletrônico. E curto é quando tem uma passagem provocada por defeitos em componentes. Quando algum componente entra em curto, é porque ele deu defeito. Ele não está mais funcionando como ele deveria funcionar. Todo tipo de componente eletrônico pode ocorrer isso, entrar em curto. Pode ficar danificado, dependendo da tensão que foi aplicada nele, dependendo da corrente que foi facilitada para passar pelos terminais, e assim por diante. Então eu acho que isso aqui ficou bem prático para vocês, porque quando eu for mostrar para vocês as lâmpadas de série e der algum exemplo, vocês já estão sabendo o que é um curto-circuito e como ocorre dentro de um aparelho. Ficou bem prático agora, e eu vou fazer o seguinte, coleguinha. Como a videoaula lá da lâmpada em série, eu acho que vai ficar um pouco longa, então eu resolvi publicar essa primeira parte aqui, parte 1, coleguinha, parte 1. Já vou trabalhar na parte 2, coleguinha. Na parte 2, que é a parte prática, beleza? Vou fazer isso para vocês aí, porque eu tenho visto aí muitos coleguinhas lá nos comentários pedindo para mim dar alguns exemplos de lâmpadas em série, para que serve. Apesar de eu usar pouco lâmpada em série, porque eu já trabalho nisso há muitos anos, né? Muitos anos trabalhando nisso, aí eu já trabalho quase sem lâmpada, é raro eu usar a lâmpada. Mas eu vou mostrar para vocês, porque a lâmpada em série é muito importante para a gente diagnosticar quando há um curto-circuito em um aparelho. Porque note, gente, que você coloca um aparelho ligado nas lâmpadas em série, a minha lâmpada é dentro de uma caixinha, como eu já mostrei para vocês, né? Cheio de chavinha aqui de ligar. Quando vocês colocam um aparelho ligado aqui nas lâmpadas em série, as condições de você ligar uma chave, duas chaves, três chaves, quatro chaves, cinco chaves e o acendimento de várias lâmpadas vai indicar se o curto no circuito aqui. Você vai observar aqui no instrumento aqui, que no caso é uma lâmpada em série, chamada lâmpada em série, apesar dela ser ligada em paralelo uma com a outra, todas elas são ligadas em paralelo, mas vai indicar mais ou menos aqui o tipo de curto, se é um curto fechado, se é um curto pequeno. Eu vou explicar isso aqui para vocês em várias etapas de um circuito, mostrando nas lâmpadas em série, e vou colocar também o esquema desse meu conjunto de lâmpadas em série, para vocês quiserem copiar um parecido ou igual, vocês quem sabe aí, dependendo do material que você dispõe aí na sua bancada. Então é muito importante isso aqui, gente, porque lâmpada em série tem dois tipos de uso da lâmpada em série. Tem dois tipos. Tem essa aqui que você observa a entrada da tensão da rede elétrica do aparelho todo completo. Você vai observar aonde estão localizados os curtos, mais ou menos aonde se encontra, se o curto é pouco, médio, ou pequeno, ou grande, ou super grande, ou um curto fechado. Você vai observar na lâmpada, mais ou menos, para você ter uma ideia. E tem as lâmpadas em séries, que você vai aplicar em determinado circuito. Entendeu, colega? Em determinado circuito. Existe também essa possibilidade de vocês isolar o circuito em várias etapas do televisor, entendeu? Em várias etapas, e aplicar as lâmpadas em série para ficar melhor o diagnóstico localizado naquele circuito. Naquele tipo de circuito aqui que você isolou aqui, ó. Isolou, vai aplicar a lâmpada só naquela parte. Isso é muito importante. Isso é muito importante para você ver se tem curto naquela etapa. Isolar o circuito que você vai colocar a lâmpada em série. Às vezes eu coloco uma lâmpada no terminal de saída do saída horizontal, para ver se o curto é na saída ou na entrada do circuito horizontal. Às vezes eu coloco uma lâmpada de 100 watts. Bom, isso aí fica para a parte 2. Para a parte 2 eu vou ver o que eu posso fazer. A parte 2 eu terminar essa parte 1. Tem também a parte final da manutenção desta placa, que eu ainda vou terminar, né? Já dei início, mas ainda vou terminar. Quando eu terminar essa parte aqui, aí eu publico a parte 2 das lâmpadas em série. Aí vocês vão ver o que eu posso fazer. A parte 2 eu vou ver o que eu posso fazer. A parte 2 eu terminar essa parte 1. Tem também a parte final da manutenção desta placa, que eu ainda vou terminar, né? Já dei início, mas ainda vou terminar. Quando eu terminar essa parte aqui, aí eu publico a parte 2 das lâmpadas em série.
Por enquanto vocês vão aí estudando aí o que é curto-circuito. Tem os coleguinhas que estão começando agora, que ainda estão aprendendo, eles vêm falar nos vídeos, vêm falar nos livros, curto-circuito, curto, tem um curto não sei aonde, tem um curto não sei aonde, eles ficam às vezes voando, sem entender o que danado é curto. Por isso que eu resolvi fazer essa parte 1 das lâmpadas em série. Essa é a parte 1. Em seguida eu publico a parte 2, que vai ser de grande importância, hein, gente? Eu vou demorar um pouco a publicar, mas eu vou fazer aqui com cuidado, para que sirva para vocês, para melhorar o trabalho de vocês na bancada. Principalmente quem está começando agora, hein, gente? Principalmente. Mas tem muitas dicas também para quem já trabalha há muito tempo, que não teve condições de estudar direitinho como funciona a lâmpada em série. Não é só montar uma lâmpada em série e dizer eu tenho uma lâmpada em série. Tem que saber interpretar o funcionamento dela. Uma lâmpada em série com várias lâmpadas serve de diagnóstico para várias partes do circuito. Eu vou encerrar essa parte. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço. E vamos aguardar a parte 2, que vai ser de grande importância. Por enquanto, eu resolvi fazer só essa parte 1, que é indicando o que é curto-circuito e porque a lâmpada em série é importante no diagnóstico de placas eletrônicas. Tchau, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, coleguinha.